Salve, salve, queridos alunos e alunas! Eu vou trazer para vocês nessa aula de hoje as principais características relacionadas aí ao conceito de Estado. Como a sociologia, enquanto ciência, ela pensa aí a classificação das possibilidades de Estado. Então eu vou falar para vocês hoje sobre a ideia do Estado liberal clássico, o Estado intervencionista, o Estado totalitário, o Estado populista e o Estado neoliberal. Vamos lá então. A gente está pensando aí no contexto da nossa jornada, Irie trazendo para a gente essa possibilidade de divagar, de caminhar aí pelo espaço-tempo, possibilitando a Irie ver essas possibilidades de formas de Estado. O primeiro Estado que eu trago para vocês é o conceito de Estado liberal clássico. Nesse modelo de Estado, o objetivo dos governantes é interferir o mínimo possível na economia do país. Na verdade, no Estado liberal clássico, o que nós vamos ter aí é um foco na segurança, saúde e educação de forma mínima, garantindo que saúde, educação e segurança sejam gratuitos e universais. O objetivo de manter segurança, saúde e educação a partir do Estado é possibilitar uma igualdade na competição entre os indivíduos dentro do mercado. É dentro do Estado liberal clássico que nós vamos ter aí a propriedade privada sendo a permeadora das relações sociais. O que isso quer dizer? É que dentro de um Estado liberal clássico, o ambiente competitivo livre é que vai determinar os valores das mercadorias. É a ideia é a ideia da chamada oferta e procura atrelada a uma mercadoria. Se você tem uma mercadoria sendo muito procurada, o que você tem aí é o valor dessa mercadoria subindo. Se você tem uma baixa procura pela mercadoria, o valor dessa mercadoria ela cai. Dentro do Estado liberal clássico, você tem uma autorregulação da economia. O clássico, ou o autor clássico que traz para a gente a ideia de liberalismo clássico é Adam Smith. Pensando ainda no Estado liberal clássico, historicamente ele não vai resistir aí à história. Na segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850, as grandes empresas, principalmente monopólios e oligopólios, elas vão desequilibrar essa igualdade de condições entre quem compra e quem vende a mercadoria. Na verdade, são esses grandes monopólios, esses grandes oligopólios que definem o valor de uma mercadoria e não o consumidor comprando essa mercadoria ou não. Nós temos ainda a ideia do Estado intervencionista e para isso a gente retorna à crise econômica de 1929. Como nós sabemos, logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a economia europeia havia sido devastada. Dessa forma, os países alemães precisavam de outros países para produzirem as suas mercadorias, e os norte-americanos vão se destacar no abastecimento da Europa. O grande problema é que a economia europeia ela foi se reestruturando, se reorganizando, a capacidade produtiva europeia ela se reorganiza, se reestrutura e ganha força, e com isso os europeus deixam de comprar as mercadorias norte-americanas. Só que, dentro de um processo capitalista, as empresas continuaram produzindo, mesmo não tendo uma grande procura por parte dos países europeus. Isso vai levar ao crash da Bolsa de Nova York. Isso porque os trabalhadores norte-americanos faziam empréstimos aos bancos para comprar as ações das empresas que estavam crescendo, já que essas empresas estavam vendendo em grande quantidade para os europeus. Quando os europeus deixam de comprar as mercadorias norte-americanas, essas empresas começam a entrar em falência. E esse trabalhador norte-americano que fez um empréstimo bancário para comprar as ações dessas empresas fale junto. É a quebra da Bolsa de Nova York, é o crash da Bolsa de Nova York. A economia europeia ela entra numa decadente sem precedentes.
É quando nós vamos ter o presidente Franklin Roosevelt trazendo o chamado New Deal, ou o Novo Acordo, onde você vai ter o foco do governo sobre a produção agrícola, a produção industrial e a execução de obras públicas. O presidente Franklin Roosevelt, então, ele vai oferecer para agricultores e vai oferecer para industriários empréstimos a valores baixíssimos para que essas empresas e o campo ele possa se reerguer. E para absorver essa mão de obra desempregada nos Estados Unidos, o próprio governo inicia aí uma série de obras públicas, construção de viadutos, construção de rodovias e começam a contratar essa mão de obra desempregada. Então, um Estado intervencionista, ele vem aí com a crise de 1929, quando o Estado ele passa a ter um caráter de regulador da economia. Ele interfere o mínimo dentro da economia, impedindo qualquer tipo de excesso. O que isso quer dizer? Que o governo agora determina o quanto vai ser produzido e o como vai ser produzido, tanto no campo quanto nas indústrias. Dentro do conceito de Estado intervencionista, a gente tem aí a ideia do welfare state na Europa, ou o Estado de bem-estar social, surgindo logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, quando o Estado passa a intervir amplamente no mercado. Nós vamos ter, dentro do Estado intervencionista e na ideia de welfare state, ou Estado de bem-estar social, a implantação do chamado imposto progressivo, onde a população mais rica ela vai contribuir com mais impostos em comparação com a população mais pobre. Dessa forma, o Estado ou o governo ele consegue criar uma rede de assistência que vai cobrir toda a sociedade. Principalmente países subdesenvolvidos e em desenvolvimento tentam criar essa rede de assistência para prover a população mais pobre para dignidade de vida no seu dia a dia. Um exemplo disso é o Brasil que a gente vive hoje, onde nós tivemos no primeiro momento o Bolsa Família dos governos anteriores, dos governos PT anteriores, e hoje o chamado Auxílio Brasil, criado aí, reestruturado, reorganizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então entendam que o antigo Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil, é um exemplo dessa ideia de estado de bem-estar social, ou welfare state. Você oferecer para a população mais vulnerável uma rede de proteção atrelada à educação, à saúde e ao bem-estar. Nós temos ainda o conceito de Estado totalitário. E como vocês podem observar aqui na foto, quando se pensa em Estado totalitário, você pode ter esse conceito de totalitarismo tanto da esquerda quanto no campo da direita, quanto no espectro à direita, quanto no espectro político à esquerda. Vamos ter essa subdivisão, então, entre direita e esquerda, onde eu tenho no espectro político da esquerda o stalinismo na antiga União Soviética e à direita eu tenho o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Dentro de um Estado totalitário, principalmente no campo econômico, nós vamos ter um grande controle do governo sobre as decisões econômicas, sobre a área econômica. Ainda pensando em Estado totalitário e expandindo essa ideia de Estado totalitário, nós vamos ter o chamado Estado populista. O populismo vai ganhar muita força, principalmente aqui na América Latina, do México para baixo, países do México para baixo. Ele vai incorporar elementos tanto do welfare state, do estado de bem-estar social, trazendo essa ideia de assistencialismo à população mais pobre, com o objetivo de conseguir o apoio dessa população, quanto de um Estado totalitário. O que a gente observa no Estado populista é que as escolhas democráticas elas vão ser limitadas pelo carisma atrelado aí ao governante. Vocês podem ver aqui à direita, eu tenho aqui Getúlio Vargas, que foi considerado um grande populista no Brasil, e eu tenho aqui um Amperón, um grande populista na Argentina, além de Salazar, um populista em Portugal.
O que a gente observa dentro de um Estado populista é a força desse Estado, ela ancorada, ela solidificada, ela presa às massas populares. Os políticos populistas sustentam-se e mantêm no poder com práticas que levam aí ao convencimento da massa da população mais pobre, principalmente. A última forma de Estado que eu trago aqui para vocês é o chamado Estado neoliberal. Essa ideia de neoliberalismo ela começa a ganhar força a partir de 1970, quando o mundo passa por uma grande crise econômica, principalmente pelos sucessivos choques do petróleo. Em 1970, o que nós vamos ter aí são os países árabes, membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, retaliando o apoio americano aos israelenses, aumentando o preço do barril de petróleo de 3 para 12 dólares. Então você aí quadruplicou o preço do barril do petróleo, trazendo uma grave crise econômica para o mundo. O Estado liberal ele vai surgir nesse contexto aí das crises do petróleo, do chamado esgotamento do welfare state, onde o estado de bem-estar social, onde o Estado ele já não consegue mais oferecer uma assistência mínima básica para a população, onde esses gastos sociais começam a gerar aí um déficit público, ou seja, os governos começam a gastar muito com políticas assistencialistas e a conta não fecha entre a arrecadação e gastos. No Brasil a gente tem até uma lei hoje que é o chamado teto de gastos, a gente tem a lei de improbidade administrativa, onde um governante do executivo ele não pode gastar mais do que a previsão de arrecadação para o Estado, para o país. O que nós vamos ter aí dentro do Estado neoliberal, então, é uma proposta de redução do tamanho do Estado. O Estado ele passa a interferir menos ainda na economia comparado ali com o Estado liberal. Nós vamos ter também no neoliberalismo o fim aí da intervenção sobre qualquer tipo de agente econômico. O Estado não interfere mais em elementos da economia do país. Nós vamos ter a chamada desregulamentação do Estado, ou seja, o Estado ele acaba com leis que anteriormente regulavam a economia, e uma das principais características do Estado neoliberal é a política de privatização das estatais. Nós vamos ter aí como dois grandes exemplos de governos neoliberais, o governo da primeira-ministra inglesa, a Margaret Thatcher, e também do presidente norte-americano Ronald Reagan. O Estado neoliberal ele vai se consolidar aí enquanto principal política econômica dos países a partir do chamado Consenso de Washington, em 1989, quando economistas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, duas instituições econômicas que definem aí a economia mundial, vão propor ações econômicas para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O FMI, então, mais o Banco Mundial, propõe aos países em desenvolvimento a ideia da disciplina fiscal, que é a eliminação do déficit público, o país ele gastar menos do que arrecada. O grande problema por trás dessa ideia de disciplina fiscal neoliberal é que quem é prejudicado por completo, por inteiro, são as populações mais pobres. Além disso, o FMI e o Banco Mundial vão propor aí uma reforma tributária com o objetivo de ampliar aí a carga tributária que vai incidir sobre a população. Então, dentro do consenso de Washington e a partir das orientações do FMI e do Banco Mundial, você reduz os gastos sociais e amplia a cobrança de impostos. O Consenso de Washington também vai propor a liberalização do comércio exterior, ou seja, reduzir as taxas de importação e exportação de mercadorias, propor aí uma política de privatização mais intensa e uma desregulação da legislação trabalhista, ou seja, você, de alguma forma,
dentro do aspecto trabalhista, e pensando no Brasil a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, facilitar a contratação e a demissão aí de trabalhadores. Pensando sociologicamente, a sociologia fazendo uma crítica a essa ideia de Estado neoliberal, os maiores prejudicados nesse tipo de política, nesse tipo de Estado, é a população mais pobre, porque você vai ter redução de investimentos em projetos sociais, você vai ter um aumento da carga tributária que vai incidir também sobre a população mais pobre, e você vai ter uma desregulação da legislação trabalhista. O empregador ele vai poder demitir, contratar com mais facilidade. O grande problema é que num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, quem termina sendo o maior prejudicado é o trabalhador em si. O trabalhador ele não tem a capacidade de negociar com o seu patrão dentro de uma economia dentro de uma economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Bom, meus queridos alunos e alunas, eu termino por aqui. Estudem, estudem.